Olá, bom dia. Muito bom dia para você que está com a gente mais uma vez aqui na nossa live, iniciando o dia e inicializando a nossa mente nas Escrituras Sagradas antes do nosso período de trabalho das nossas atividades. Agora já são 6 horas e mais 21 minutos. Essa é a segunda tentativa de live hoje, né? Logo há pouco, às 6 da manhã, nós entramos aqui ao vivo, mas houve alguns problemas técnicos e a live caiu. Vamos conferir aqui se está tudo certo para nós darmos prosseguimento e já colocarmos o versículo do dia na sua telinha. Vamos aqui no Facebook, tudo certinho. E vamos agora ao YouTube, tudo correto, graças a Deus. Então vamos colocar o versículo do dia na sua tela. Vamos lá, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensinou sobre prosperidade. Em se tratando do nosso tempo, que é escasso, não podemos fazer tudo o que gostaríamos de fazer. O tempo é escasso, o tempo é limitado. O tempo não é um recurso abundante, mas é um recurso limitado. Todos têm um dia com 24 horas. E considerando que o tempo é escasso, Jesus ensinou qual deve ser a nossa prioridade. Se não dá tempo de fazer tudo, precisamos eleger quais são as prioridades. Em primeiro lugar, de acordo com Jesus, devemos buscar o reino de Deus. Por que em primeiro lugar o reino de Deus? Porque nós somos espíritos, nós possuímos almas, nós habitamos dentro de um corpo, mas nós somos espíritos. Portanto, colocar as necessidades espirituais e o relacionamento com Deus em primeiro lugar é a coisa mais lógica do ponto de vista do Criador, é a coisa mais lógica quando pensamos e quando relevamos a verdade de que somos seres espirituais. Priorizar as necessidades do corpo. Se eu colocar as necessidades do corpo antes da vida espiritual, eu estou vivendo em completa loucura, porque antes de morar em um corpo, eu sou um espírito que tem uma alma e moro em um corpo físico. Logo, em primeiro lugar, a ordem saudável das coisas é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Contudo, Jesus não está desprezando as necessidades físicas. Ele está apenas dizendo, e dizendo abertamente, o que toda a Escritura ensina, que as provisões materiais são bênçãos do Senhor. Deus é o supremo provedor do universo. E, portanto, buscá-lo em primeiro lugar faz todo sentido. Jesus também fala de buscar a justiça de Deus no texto que está aqui na nossa telinha. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por que o Senhor Jesus considera importante buscar a justiça de Deus?
O Evangelho dá importância a dois tipos de justiça. E nós precisamos pensar quais são estes dois tipos de justiça que encontramos no Evangelho, porque é disso que Jesus está falando quando nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o primeiro tipo de justiça que encontramos no Evangelho é a nossa justificação em Cristo. O seu sangue me purifica de todo o pecado e me torna justo diante de Deus. O sangue de Jesus purifica você de todo o pecado e torna você justo diante de Deus. Então, essa é a justiça que diz respeito a estar ciente do perdão de Deus, a estar em paz com Deus, a ter o coração pacificado diante dessa certeza de que o meu passado foi perdoado por Cristo, que o sangue de Jesus já perdoou o meu passado, já perdoou os meus pecados, os meus erros, as minhas injustiças não precisam mais pesar a minha consciência e escurecer a minha mente, os meus pensamentos, a minha esperança. Então, este é o primeiro significado de justiça que encontramos no Evangelho. A certeza, a convicção de que eu estou em paz com Deus através de Jesus. Através de Jesus eu sou perdoado. Através do sangue de Jesus eu posso viver em paz com Deus. Essa é a primeira justiça que eu devo buscar. Buscar o Senhor Jesus Cristo. E através dele estar reconciliado com Deus. Mas, em segundo lugar, o Evangelho fala de agir com justiça, que é um outro conceito de justiça do Evangelho, que é agir com justiça em nossos relacionamentos humanos. João deixou claro que se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, é mentiroso. Logo, agir com justiça com o meu próximo, ser honrado, honrar a minha palavra, honrar o meu compromisso, me colocar à disposição para ajudar aqueles que estão precisando, pensar nas necessidades do meu próximo, amar assim como Cristo amou a igreja, ou seja, deu a sua vida pelo mundo. Porque o conceito primeiro é amar ao próximo como a si mesmo, mas Jesus elevou este conceito, porque tem muitas pessoas que ainda não conseguiram amar nem a si próprio, e justamente por isto saem por aí fazendo coisas terríveis e machucando pessoas e prejudicando pessoas, porque não amam a si mesmo e não podem compreender este conceito. Mas Jesus elevou este conceito a uma nova categoria. E Jesus deixou claro que se alguém diz, e João, o apóstolo João, fala e deixa claro que se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, é mentiroso. As coisas que serão acrescentadas aqui, nesse texto, são as que desde o versículo 25 vêm sendo expostas por Jesus. Ou seja, Jesus está falando aqui de coisas materiais. Jesus está falando de bens materiais. Então eu quero passar algumas atividades para você neste momento, e estas atividades
devem ser feitas a fim de que a sua vida, a sua mente, o seu coração esteja desenvolvendo estes conceitos a fim de que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Buscar. Buscar é uma ação que exige a nossa decisão. Deus nos colocou em uma dimensão espaço-temporal extravagantemente abundante de recursos para a nossa provisão. Então, as riquezas são extravagantemente abundantes no universo que Deus criou e onde Deus nos colocou. O que não é abundante, o que é escasso é o tempo. O tempo é escasso, mas as provisões materiais não são escassas, apenas o tempo é escasso. Então você precisa priorizar o tempo. E todas as outras coisas, ou seja, as provisões materiais, serão acrescentadas. Entretanto, se as riquezas, se as provisões materiais são escassas, ou não são escassas, e se o tempo é escasso, eu preciso decidir colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante na minha vida. E será que eu estou colocando a ansiedade? Ou será que eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida? Como você tem administrado o seu tempo? Deus está em primeiro lugar no seu dia? Nas suas decisões diárias? Nos seus pensamentos? Escreva abaixo em um cronograma da primeira hora do seu dia. Como você vai honrar ao Senhor a primeira hora do seu dia? Ou escreva no seu caderno, ou escreva no seu bloco de anotações esse propósito, como honrar ao Senhor na primeira hora do seu dia. Como buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E como você vai colocar em primeiro lugar o Senhor antes de tomar as suas decisões? Se é o propósito de Deus para a nossa vida, em todo momento, em todas as decisões, em toda hora, em todas as nossas ações, colocar o Senhor em primeiro lugar. Você pode crer nesta palavra? Então nós queremos estar em oração neste momento, no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que a sua bênção, que a sua graça, que a sua misericórdia esteja sobre a nossa vida durante o nosso dia. Então vamos agora estar em oração. Precioso Espírito Santo, muito obrigado por este momento que o Senhor nos permite, este momento precioso em que agora estamos aqui meditando nesta palavra. O Senhor Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar, a colocar como prioridade, no tempo que é escasso, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que não são escassas, mas que são extremamente, extravagantemente abundante no universo, sejam acrescentadas em nossa vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Querido Senhor, este seu filhinho, esta sua filhinha que está aqui ao vivo comigo agora, nesta live das 6 da manhã, se preparando para o trabalho, ou já trabalhando, ou se deslocando no seu trajeto, e está agora ligada em oração, em adoração, em comunhão com o Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar.
ponderando o reino de Deus e a sua justiça em cada ação, em cada atitude, em cada decisão durante o seu dia. Venha honrar a fé do seu filho, da sua filha. Vem, querido Senhor, acrescentar as provisões que o seu filho está buscando, que o seu filho está necessitando, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu creio, adoro e agradeço ao Senhor por este momento precioso que o Senhor nos concede. No nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus e glórias a Deus. Está aí de volta o texto na sua tela. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, estas que você poderá ler depois a partir do versículo 25, aquilo que o Senhor está disposto a acrescentar na sua vida, se você colocar de fato, em sinceridade, com todo o seu coração, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Esta é a palavra de hoje e entendemos que Deus pede a prioridade no tempo que é escasso para que as demais coisas, as provisões de Deus que não são escassas, possam ser acrescentadas em nossa vida. Então, aprendemos hoje que o Senhor Jesus ensina princípios de prosperidade. Nós vamos estudar muitos outros textos nas próximas lives, tá bom? Foi uma imensa alegria estar com você. Vamos aqui conferir tudo certinho no Facebook, tudo certo. Vamos lá no YouTube, tudo certinho. Graças a Deus, muito obrigado para você que esteve com a gente e um abraço na paz do Senhor Jesus Cristo e até